Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para este sabadão aí, dia 6 de novembro, teremos partidas importantes, válidas pelos campeonatos europeus e Brasileirão para estarmos analisando e dando nossos palpites. Comentaremos 3 partidas de forma completa e mais 8 de forma reduzida em nosso giro rápido. E no final deste vídeo ainda teremos o bilhete pronto do dia. Então, sem enrolação, vamos direto com nossas análises de hoje. Vamos dar nosso pontapé inicial aqui com um grande jogo válido pela Bundesliga entre o Red Bull Leipzig jogando em casa contra o Borussia Dortmund às 2h30 da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que atualmente o Red Bull Leipzig é o 8º colocado da competição com 15 pontos em 10 jogos, ou seja, conquistou apenas metade dos pontos possíveis no campeonato até aqui. Já o Borussia Dortmund é o vice-líder com 24 pontos somados e segue na cola do líder Bayern de Munique com apenas um ponto de diferença. Analisando agora os últimos jogos do Red Bull Leipzig atuando em seu estádio, vocês podem ver aí que a equipe, treinada pelo norte-americano Jesse Marsch, tem oscilado bastante. Nos últimos 10 jogos atuando na condição de mandante, foram 5 vitórias, 4 derrotas e um empate, esse último válido pela Liga dos Campeões contra o PSG com gol aos 90 minutos de partida nesta quarta-feira. Já o Borussia Dortmund, quando tem jogado fora de casa, o time, treinado pelo Rose Marco, vem de um retrospecto bem razoável aí. São 7 vitórias e 3 derrotas nos últimos 10 jogos atuando na condição de visitante. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, podemos ver uma ampla vantagem para o Dortmund, que nas últimas 10 partidas venceu 9 e perdeu apenas uma para o Leipzig, esta em 2017, válido pela Bundesliga. Vale observar que essas partidas têm sido sempre bem movimentadas e propícias a gols. Para se ter uma ideia, nos últimos 5 confrontos entre eles, saíram 22 gols, o que dá uma média de mais de 4 gols por partida. Bom pessoal, aqui, como vocês podem ver, o mercado dá um leve favoritismo para o Red Bull Leipzig neste confronto. Porém, pelo que as equipes vêm apresentando em seus jogos recentes, não vejo um claro favorito aqui. O Leipzig já foi praticamente eliminado da Champions League com 3 derrotas e um empate e agora deverá concentrar todas as suas forças na Bundesliga para tentar melhorar sua campanha e aqui tem a vantagem de jogar diante da sua torcida. Por outro lado, o Borussia vem de 4 vitórias consecutivas no campeonato alemão, segue na caça ao líder Bayern e vê nesta partida a possibilidade de assumir a liderança. Dessa forma, acredito que o jogo seja bem aberto e para gols de ambos os lados. Um detalhe importante é que as duas equipes são muito ofensivas. Para se ter uma ideia, o Red Bull Leipzig já vem de 13 partidas consecutivas balançando as redes e, jogando em casa, já marca gols desde abril deste ano. Portanto, nosso palpite aqui será em ambas as equipes marcam pelo menos um gol cada nessa partida. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1.50. E lembrando sempre que, caso você tenha uma sugestão melhor de palpite para este ou algum outro jogo que analisamos aqui, deixem aí nos comentários. Galera, com relação a bilhetes prontos, além do que postamos no final de cada um dos nossos vídeos, deixamos outros diariamente em nosso Telegram de forma totalmente gratuita, onde inclusive já ultrapassamos a marca de 12 mil inscritos nele. Também temos um grupo fechado no WhatsApp, onde divulgamos diariamente uma lista com as melhores opções para o mercado de gols do dia, sendo de grande ajuda aí na hora de fazer sua dupla ou sua tripla. Além de enviarmos também neste grupo as melhores opções de ambos marcam, neste caso para uma aposta individual. O link tanto do Telegram gratuito quanto do nosso grupo exclusivo no WhatsApp estão na descrição deste vídeo e todos serão muito bem-vindos por lá. Vamos passar agora com o clássico da Premier League, um derby da cidade de Manchester, válido pela 11ª rodada da competição, jogo entre o Manchester United jogando em casa contra o Manchester City às 9h30 da manhã. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que o Manchester United é o 5º colocado com 17 pontos, 3 a menos que o Manchester City, que atualmente é o 3º colocado com 20 pontos conquistados até aqui. Agora, passando pelos desfalques das equipes para este confronto,
Já vemos aí que as baixas mais significativas são a do zagueiro Varane e a do meia Pogba pelo lado do United, e do zagueiro Laporte e o lateral Mendy pelo lado do City. Analisando agora os últimos jogos do Manchester United atuando no Old Trafford, seu estádio, vocês podem ver que a equipe, treinada pelo Solskjaer, tem um retrospecto bem mediano aí, dado o alto investimento feito para essa temporada e o grande peso da sua camisa. Nos últimos 10 jogos foram apenas 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, atuando na condição de mandante. Já o Manchester City, quando tem jogado fora de casa, a equipe faz um dos piores inícios de temporada na era Guardiola. Já são 5 derrotas, 1 empate e 4 vitórias, atuando na condição de visitante. Um retrospecto bem abaixo da expectativa do atual campeão da Premier League. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, podemos ver um grande equilíbrio aqui, onde nos últimos 10 encontros, o United venceu 5 deles, o City venceu 4 e tivemos um empate entre eles neste período. Bom pessoal, aqui, como vocês podem ver, o mercado dá um leve favoritismo para o Manchester City neste clássico. Pelo que vem jogando a equipe do Guardiola e o baixo rendimento do United atualmente, esse favoritismo se confirma. O City já está praticamente classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões e deve usar força máxima nesta partida diante do United. Já o time do Solskjaer, por sua vez, precisa melhorar seu desempenho no campeonato inglês, joga diante da sua torcida, tem seu craque Cristiano Ronaldo sempre decisivo em campo quando se mais precisa, e o clube quer ainda apagar a péssima impressão deixada pela goleada de 5-0 sofrida pelo Liverpool em casa. Dessa forma, acredito que o confronto seja bem aberto e de grande possibilidade de gols para os dois lados. Portanto, nosso palpite aqui também será em ambas as equipes marcam nesta partida, com cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1.57. Outra opção interessante aqui, porém bem mais arriscada, é apostarem acima de 2,5 gols nesta partida, visto o poderoso ataque das duas equipes. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo para esta opção de aposta em 1.73. Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. Agora, para encerrar nossas análises completas de hoje, teremos o clássico Grenal de número 434 às 7 horas da noite. E neste ano com um tom diferente, pois a vitória do Internacional pode deixar o Grêmio a um passo de disputar a Série B em 2022. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que o Inter é o 7º colocado com 41 pontos e na briga direta aí por vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Enquanto que o Grêmio vive um cenário inverso, onde está com 26 pontos em 28 jogos disputados, média de menos de 1 ponto conquistado por partida. Analisando agora os últimos jogos do Internacional, atuando no seu estádio, o Beira-Rio, vocês podem ver que a equipe, treinada pelo uruguaio Diego Aguirre, vem de um ótimo retrospecto até aqui. Nas últimas 10 partidas em casa, foram 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, essa última válida pela Libertadores. No Brasileirão, atuando na condição de mandante, a equipe não perde desde o início de julho deste ano, e vem aí de 9 partidas consecutivas sem saber o que é uma derrota. Já o Grêmio, quando tem jogado fora de casa, o time faz uma campanha simplesmente desastrosa. São 8 derrotas e apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos atuando na condição de visitante. Ou seja, de 30 pontos disputados, o Grêmio conquistou apenas 6. Realmente o imortal tricolor está em uma situação muito delicada na competição. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, nos últimos 10 jogos entre eles, tivemos 5 vitórias para o lado do Grêmio, 1 vitória do Inter e 4 empates. Considerando agora apenas as 5 disputadas este ano, temos 2 vitórias do Grêmio, 1 vitória do Inter e 2 empates. Bom pessoal, aqui, como vocês podem ver, o mercado dá um leve favoritismo para o Internacional nesta partida. Diante do cenário atual que se encontra a equipe do Grêmio, convenhamos que o mercado tem toda a razão, mesmo em se tratando de um grande clássico. O Inter tem oscilado nos últimos jogos do campeonato e precisa dos 3 pontos para conseguir sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E enfrenta seu arquirrival motivado a complicá-lo ainda mais na competição. Além de tudo que já foi dito, é importante ressaltar que o Internacional vem de uma boa série invicta até aqui, portanto não vejo outra opção a não ser apostar a seu favor. Portanto, nosso palpite aqui será em vitória do Internacional em casa
sobre o Grêmio, mas com empate anula por segurança, com cotação média até o momento da gravação deste de 1.44. Outra opção interessante aqui é apostarem acima de 1,5 gols nesta partida. Dada a importância da vitória para as duas equipes, acredito que o confronto possa ser bem aberto e que saia pelo menos 2 gols nesta partida. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo para esta opção de aposta em 1.40. Agora vamos ao nosso giro rápido com os palpites de outros jogos para este sabadão. Bayern de Munique jogando em casa contra o Freiburg pela Bundesliga. Nosso palpite que será na vitória do Bayern de Munique ainda ao primeiro tempo de partida, pagando em média 1.50. Real Madrid jogando em casa contra o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol. Nosso palpite que será na vitória do Real Madrid em casa, pagando em média 1.40. Bordeaux jogando em casa contra o PSG pelo Campeonato Francês. Nosso palpite que será em acima de 2,5 gols, pagando em média 1.47. Chelsea jogando em casa contra o Burnley pela Premier League. Nosso palpite que será na vitória do Chelsea em casa, com um handicap asiático -1, pagando em média 1.45, ou ir na vitória do Chelsea ainda ao primeiro tempo de partida, pagando em média 1.72, esta opção bem mais arriscada. Juventus jogando em casa contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano. Nosso palpite será na vitória da Juventus em casa, pagando em média 1.63. Corinthians jogando em casa contra o Fortaleza pela Série A do Brasileirão. Nosso palpite que será em acima de 1,5 gols, pagando em média 1.54. Fluminense jogando em casa contra o Sport Recife, também pela Série A do Brasileirão. Nosso palpite que será em acima de 1,5 gols, pagando em média 1.47, ou ir na opção ambos marcam não, pagando em média 1.57. E para finalizar, vamos com o Náutico jogando em casa contra o Coritiba pela Série B do Brasileirão. Nosso palpite que será em acima de 1,5 gols, pagando em média 1.42, ou ir em uma dupla chance com vitória ou empate a favor do Coritiba fora de casa, pagando em média 1.47. Agora vamos com o nosso bilhete pronto do dia. Só lembrando que em nosso Telegram postamos outros bilhetes prontos diariamente de forma totalmente gratuita e, caso você queira estar fazendo parte, o link está na descrição deste vídeo. Bom galera, por hoje é só. Comentem o que acharam do nosso novo formato de vídeo, já que a sua opinião é de grande valia para nós. Nos vemos então amanhã no próximo vídeo. Valeu!